Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Essa santa que a gente celebra dia 1 de outubro, mês missionário, e é com grande alegria que começamos falamos sobre essa santa, com a primeira pregações Gotas de Misericórdia. Então vamos lá. Santa Teresinha, da Sagrada Face, do Menino Jesus e da Sagrada Face, lá na enfermaria de Lisieux, sofrendo tremendamente com tuberculose, que a consumia por dentro e a transformou praticamente num esqueleto, sofrendo as dores porque a tuberculose lhe dava a sensação de ter espinhos por dentro do tórax, sentindo grande sufocamento e falta de ar, tosses, escarros de sangue no meio de sua paixão e cruz, ela disse às suas irmãs: meu céu, eu passarei fazendo bem sobre a terra. Essa promessa ela cumpriu, e cumpriu na exata precisão da palavra. No dia 9 de junho, sempre doente na enfermaria, quando a sua irmã mais velha, a irmã Maria, disse a ela o quanto ela faria falta e como elas iriam chorar a sua ausência. Então, Teresa diz: não, ao contrário, eu farei cair uma chuva de rosas. Portanto, celebrar Santa Teresinha é celebrar a comunhão dos santos. É celebrar que no céu nós temos amigos. Santa Teresinha prometeu isso para nós, exatamente porque na sua vida, essa experiência de que no céu nós temos amigos, foi para ela uma grande consolação. Vocês sabem que Santa Teresinha fez um caminho espiritual prodigioso e rápido. Ela chegou na 7ª morada, no auge da perfeição cristã, ainda com seus 20 e pouquinhos anos de idade. E depois que ela entrou na 7ª morada e estava nessa perfeita união com Deus, Deus enviou para Santa Teresinha uma grande noite escura. Muitas pessoas se equivocam, achando que a secura espiritual que Santa Teresinha viveu no fim da vida foi uma dessas noites escuras que São João da Cruz descreveu nas suas obras. Uma noite escura que é para a purificação da própria alma, para que ela chegue à santidade. Não, Santa Teresinha já estava purificada, já estava na 7ª morada, mas foi depois que ela entrou na 7ª morada, que ela já estava purificada, que Deus iniciou a missão dela para nós, ou seja, por nós, para o nosso bem. Teresinha começou a viver as dores da noite escura, da secura, das grandes tentações de fé. Ela mesma dizia: eu vivo as grandes tentações dos grandes ateus. E foi nesse calvário físico da tuberculose e espiritual da noite escura, tremenda, que Santa Teresinha sofreu por nós, pensando em nós. Esse pensamento em nós era uma coisa bastante explícita, porque ela falava com toda clareza da família, das pequenas almas que iriam seguir o caminho dela, o caminho traçado por ela. Foi uma coisa bem consistente, bem explícita. Santa Teresinha na enfermaria de Lisieux, como espiritualmente via essa grande família das pequenas almas que somos nós, e sofreu por nós. No meio desse grande sofrimento, desse tormento espiritual da noite escura, um dia ela foi consolada por um sonho. Coisa rara que no meio desse tormento ela tivesse uma consolação. Ela sonhou que lhe apareceram algumas carmelitas vindas do céu. Essas carmelitas que vieram do céu eram entre elas a bem-aventurada Ana, que foi a fundadora do Carmelo na França. E ela diz assim: eu me espantei bastante porque eu nunca tinha tido devoção por ela. E de repente ela me apareceu. E embora ela não visse o rosto dessas carmelitas, porque o rosto estava coberto pelo véu, ela tinha certeza de quem eram. Então veio a experiência consoladora.
agora está o centro do que eu quero dizer. Ela disse: então, serviu-se-me de grande consolação saber que o céu é povoado de amigos, de pessoas que nos querem bem, que nos amam, que cuidam de nós, se importam conosco. A grande consolação de saber que o céu é povoado de quem nos quer bem. Essa experiência da própria Terezinha, que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Que alegria saber que no céu nós temos pessoas amigas que cuidam de nós e que Terezinha pensou em nós e prometeu isso para nós. Eu passarei o meu céu a fazer o bem sobre a terra. E ela disse mais explicitamente ainda: ninguém olhará para o céu suplicando por mim em vão. Ninguém irá suplicar em vão, ninguém vai ser deixado no vazio. Não, ela irá atentamente olhar para cada um de nós e nos dar as rosas que a gente mais precisa. Agora, já aviso uma coisa com relação a Santa Terezinha. Ela faz sim milagres físicos. Quando ela morreu, houve um furacão de glória. Uma pequena freira desconhecida no Carmelo, desconhecida de uma cidade desconhecida na França, chamada Lisieux, que não teria entrado para a história se não fosse Terezinha. Ninguém saberia o que era Lisieux. Essa menina começou pelo livro História de uma Alma. Começou a ser invocada por milhares de pessoas em toda a Europa, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. E os soldados na Primeira Guerra Mundial, que foi uma carnificina, os soldados eram visitados por ela. E nas trincheiras entre os vários soldados que foram salvos por Santa Terezinha durante a Primeira Guerra Mundial, está o bem-aventurado Frei Maria de Eugênio, do Menino Jesus, que serviu e lutou durante a Primeira Guerra e atribuiu a Santa Terezinha a salvação dele de ter atingido por uma bala no capacete durante a guerra, de ter sido salvo. Inúmeras curas, graças, portentos, e foram tantos os milagres que o Correio de Lisieux teve que contratar funcionários para fazer um departamento do Correio de Lisieux, para receber as cartas dirigidas ao Carmelo. Eram milhares de cartas sendo recebidas para testar as graças, os milagres, os portentos. Foi um verdadeiro furacão de glória, a tal ponto que o Papa Pio X, que disse que Santa Terezinha era a maior santa dos tempos modernos, disse: apressem logo, façam logo o processo de canonização dessa irmã, porque senão o povo irá canonizá-la sem nós, independente do Papa. Então Santa Terezinha faz sim milagres, porém aqui vem a advertência. Ela não é conhecida pelos milagres físicos. Ela faz milagres físicos e fez muitos, mas ela é mais conhecida pelos milagres espirituais. Os milagres físicos de pessoas que são curadas são numerosos, mas os milagres espirituais de conversão e de progresso espiritual, de perfeição cristã e de aumento de santidade são numerosíssimos, são imensos, são um verdadeiro mar. Então, se nós, na nossa devoção, sentimos que precisamos de uma graça física, de um milagre físico e um prodígio palpável de uma cura, da solução de um problema, de um sofrimento, Santa Terezinha atende a esse tipo de pedido, sim, mas muito mais frequentemente ela atende o pedido mais necessário ainda, da nossa conversão e da mudança de vida, do progresso espiritual e da santidade. Se nós temos nas nossas famílias e temos muitas pessoas que precisam de conversão, e se nós mesmos às vezes estamos tropeçando, claudicando, mancando na vida espiritual, precisamos de auxílio. Ide a Terezinha, porque o que ela nos deu foi um pequeno caminho, um caminho bem curto, um caminho bem certo, um caminho bem direto para a santidade. Ela é doutora da igreja e nos deu essa graça e esse caminho.
E a sua intercessão vale, e vale muito, e vale sobretudo para isso. Rosas do céu para nossa conversão, para nossa mudança. Sobretudo, meus irmãos, nós lembremos de rezar pelos sacerdotes. Santa Teresinha, antes de entrar no Carmelo, ela disse assim: eu entendia o que era a minha vocação de carmelita para rezar pela conversão dos pecadores, mas eu não entendia que era necessário rezar pelos padres, porque eu achava que os padres eram anjos, até que eu viajei para Roma. Na viagem para Roma, na peregrinação, ela teve a oportunidade pela primeira vez na vida de conviver com sacerdotes, e nem tudo que ela viu foi muito edificante. Tenho certeza que o que ela viu foi um nada. Tenho certeza que o escândalo de Teresinha hoje, vendo os mais virtuosos dos padres do século XXI, seria maior. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de sacerdotes e de sacerdotes santos, porque são somente sacerdotes santos. E quando a igreja diz sacerdotes, estamos falando de padres, bispos, portanto, também cardeais. Papa, seja o que for, toda a hierarquia sacerdotes, a igreja mais do que nunca necessita de sacerdotes santos para tirá-la dessa crise, que é uma crise, digamos muito claramente, desde o início, uma crise do próprio clero, uma crise na hierarquia, uma crise na fé, dos próprios padres e sacerdotes que estão perdendo a fé. Rezemos e rezemos muito, rezemos e rezemos insistentemente, rezemos e rezemos humildemente. Deus quer, Deus nos dará os santos sacerdotes conforme o seu coração. Teresinha é uma grande companheira nessas nossas orações e entregas pela santificação dos nossos sacerdotes. Que ela faça chover do céu a sua chuva de rosas, as conversões necessárias, as graças abundantes, e escute os nossos rogos. Nós que confiantes olhamos para o céu, sabendo que ela não irá nos falhar, porque no céu é habitado por grandes amigos. Meus queridos irmãos e irmãs, que nessa pregação de gotas de misericórdia, que falamos um pouco sobre Santa Teresinha e o modelo que ela é para nós hoje, nós queremos pedir a ela, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que Deus Pai possa nos abençoar no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ela jogue para vocês e por todo mundo as rosas necessárias para nossa conversão. Amém.